com o Marcelo, conhecido como o Amado, né? Que na última quinta-feira fez aniversário. Viu lá nosso grupo lá? Nossos parabéns, né? Os parabéns para ele. Foi comemorar lá na Ponta Negra. Tá? É bom esse negócio. E o Ravi, cadê o Ravi? Aí, o Ravizinho, né? Está aí. Temos também o irmão Maicon. Está aí o irmão Maicon, com a Laurinha, a Helena. Estão aqui nos visitando Manaus também, ok? O restante já são os nossos congregados e membros, amém? Qual é a frase que nós temos para os nossos visitantes? Vamos lá? Sejam bem-vindos à Vida Celeste e voltem sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Todos vocês, como sempre eu digo, não com certeza, mas com toda certeza, que todos vocês são nossos convidados especial. Tá? Antes de tudo, nós oramos por vocês e Deus tem trazido vocês à casa do Senhor. Irmãos, como já foi falado, culto de missões estaduais. Anote aí na sua agenda, primeira semana de cada mês, culto de missões estaduais. O que a igreja vai fazer? Primeiramente, participar. Segundo, orar pelos missionários. Em terceiro, organizar uma oferta generosa, uma oferta de amor que vai servir para os missionários, que vai servir para a obra missionária de Deus. Então faça parte dessa obra que Deus nos confiou de pregar o Evangelho. Se nós não podemos ir, mas tem alguém que saiu do seu lar, do seu conforto e está pregando a palavra do Senhor. Então, investir, ofertar é também forma de fazer missões, além de ir, como também de orar. Amém? Amém. Para isso, nós temos aqui nosso diácono Elielso, que vai trazer a palavra do Senhor nessa noite. Então, o que eu peço dos irmãos? Reverência, tá? Não se levante. Cadê as crianças? Já tem essa linha das crianças aí? Vamos preparar essa linha das crianças. Tá? Então vamos escutar o que Deus tem para falar conosco acerca de missões com o diácono Elielso. Meu irmão, Deus te abençoe e te ilumine com a graça e misericórdia do Senhor. Meus irmãos, boa noite mais uma vez. Boa noite. Motivo de alegria compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. Então, mesmo motivo de alegria, nós já somos membros, né? Então nós temos que trabalhar, né, pastor? Com certeza. Então nós, os irmãos, somos cientes dos nossos compromissos aqui, cargos, e pedimos orações, irmão, da igreja, e não só da minha parte, como diácono da igreja, mas cada líder de cada departamento precisa de orações para fazer o trabalho do nosso Deus. Então, essa noite eu quero compartilhar com os irmãos o culto de missões, e eu quero desde já pedir aos irmãos que se fiquem em pé para fazermos uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo do 11 ao versículo 26. Alguns versículos que vamos compartilhar com os irmãos, que diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e a João,
todo o povo correu atônito para junto deles do pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitai os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traísse e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicídio, e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é quem esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também as nossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciaram por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que enviei o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do vosso meio. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quanto depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou-o primeiramente a vós outro, para vos abençoar, no sentido de que cada um se apaste das suas perversidades. Amém? Amém. Oremos. Amado Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Senhor, nos ajuda a nos expressar o momento que irei falar aos irmãos, que tudo quanto eu vou falar, que venha a ser, ó Deus, dirigida pelo Teu Santo Espírito. E os meus irmãos que já leram, que vão ouvir, Senhor, mais uma vez, ó Pai, ajuda eles a compreender a Tua palavra. Ó Pai, no nome de Jesus, rogamos pela vida de todos que chegaram, e aqueles que não puderam vir à Tua casa. O Senhor conhece seus corações, mas no nome de Jesus, que o Senhor possa estar assim, fortalecendo a cada um no Teu caminho. Obrigado por tudo. Nos perdoa, Senhor, dos nossos erros, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vou sentar, meus irmãos. Estive com os irmãos no ano passado pregando no culto também de missões, e eu preguei no capítulo 3 aqui mesmo, do versículo 1
ao versículo 10. Então, foi a minha meditação do último ano passado que tive com os irmãos. E essa história do capítulo 3 é muito grande, né? Do versículo 1 aí o versículo 26. Então eu preguei a primeira parte e hoje eu quero completar essa segunda parte com os irmãos, né? Qual foi a cura de um coxo. Então, o livro de Atos, escrito pelo apóstolo Lucas, então é um livro que nós temos muito que aprender, e é um livro que passamos um período estudando já esse livro. Ano passado éramos membros da Igreja Batista da Perseverança, então ali nós estudamos quase todo o livro. Eu falo de minha parte, mas é algo que nós precisamos melhorar do título de, não está aqui, é missões, né? Missões. Então Deus, Ele tem no início aqui, no capítulo 1, assim como vou ler aqui para esse irmão, escrevi o primeiro livro o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Irmãos, nós temos assim testemunhado em nossa vida, né, na vida dos irmãos, né, em lugares onde você vai, que você é crente, e Deus, Ele assim usa os apóstolos para anunciar as boas novas de salvação. Quando Jesus fala ali, né, em relação à grande comissão, ide por todo o mundo e anunciar as boas novas do Evangelho. Então, para nós, é uma grande responsabilidade de termos, de anunciar. Talvez você olhe para mim, eu como diácono da igreja, cabe a mim também a responsabilidade, não só de ter um título, que muitas das vezes nós almejamos um título, muitas vezes, por exemplo, um título de pastor, porque às vezes a gente pensa que só é o pastor que tem que sair para evangelizar, né? Muitos têm essa ideia. E aqui na nossa igreja, o departamento de evangelismo não tem. Tem? Está com os jovens, né? Olha aí, uma responsabilidade para conduzir a igreja para evangelizar. No passado, saímos para o evangelismo, se não me falha a memória, um domingo de cada mês. A igreja era convocada para o evangelismo no bairro. Sei que os irmãos, muitos não vão, né? Mas pelo menos uma parte da igreja deve fazer isso. Jesus não nos manda pregar as boas novas do Evangelho, e Jesus foi o maior exemplo para nós, né? E nós devemos cumprir. Então, aqui nessa parte do capítulo 3, o qual, na última vez que eu estive aqui pregando, né, Pedro e João, eles subiram, foram ao templo. Fazendo uma recapitulação aqui para os irmãos, para a gente entrar aqui no assunto no versículo 11. E aqui Pedro e João foram, né, como de costume, né, Jesus já tinha subido, né, e eles iam de 2 em 2. Lembra da missão dos 70, que eles iam de 2 em 2? Parece que eles tinham esse costume e continuaram fazendo, indo de 2 em 2. E aqui, um jovem ali à porta, né, como esperando já toda vez ali para receber alguma coisa, mas Pedro não tinha ouro ou prata, né? Mas ele disse, uma coisa que eu tenho eu te dou, né? Levanta e anda. E no decorrer da história aqui no versículo já 11,
ali o povo já ficou admirado, como diz aqui, apegando-se ele, né, quando ele se levantou já, e foi junto de Pedro e João. E todo o povo correu atônito para junto dele, no pórtico chamado de Salomão. Então o povo se admirou. E Pedro aqui, ele diz assim, à vista disto, Pedro dirigiu-se dizendo, Israelita, por que vos maravilhais disto e por que ficais os olhos em nós? Então, dá de perceber aqui que Pedro tirou toda aquela atenção que talvez o povo queria que ele recebesse o elogio para si mesmo. Mas não. Pedro disse, não fomos nós, né? Não fomos nós que fizemos esse tal homem andar, né? E aí ele diz que assim, no versículo 12, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vos traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então aqui Pedro ele jogou que toda aquela glória, né, que tinha acontecido ali fosse para o nome de Jesus, que não era ele que tinha feito o milagre. Então quando nós testemunhamos e as pessoas olham para nós, né, tu é crente, né, a gente não tem o poder de tu próprio eu, né, mas o que habita em nós é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vai nos fazer testemunhar que somos servos do Senhor. Em Efésios, capítulo, tem um versículo que é muito, eu gosto muito dele. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Efésios 1, versículo 13, que diz, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então, irmãos, quando nós ouvimos e cremos no ato, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, aqui nós vemos que o povo viu, né, o que eles fizeram e já queriam que eles fossem exaltados, mas não. Disse, não foi ele, foi a fé em nome do Senhor Jesus que fez aquele homem, e se fortaleceu e fez andar. Vocês sabem a história, vocês já ouviram também a história daquele homem, né, aqui no livro de Atos também, que ele se apegou à fé quando o nome dele era Simão Mágico, que viu Pedro e os apóstolos também fazendo milagres, e ele disse, né, ofereceu dinheiro para receber esse poder, para também fazer o que os apóstolos estavam fazendo com as pessoas. Aí os apóstolos falaram, tu pensa que tu pode comprar o dom com dinheiro? O dom de Deus? O teu dinheiro serve para a tua própria perdição. Então, queria comprar o dom para fazer milagre. Então, outro momento também, já com Paulo, né, ali também fizeram milagres, né, e as pessoas quiseram também já exaltar Paulo, mas Paulo disse, não, nós somos homens que nem vocês, né, e jogou toda a glória, toda a honra para o Senhor Jesus. Então, muitas das vezes, o homem, nós queremos sim ser exaltados pelo que nós fazemos. Muitas das vezes, pessoas que falam bem, né,
Ontem estivemos lá na igreja da Compensa, um homem fora do normal, eu digo assim para os irmãos, né? Abriu a sua Bíblia e falou, né, sobre Timóteo e sobre Paulo. Uma coisa assim que a gente fica admirado, irmãos. Eu falo, me fiquei admirado. Ele ali abrindo, sem esboço, só falando. E a gente, muitos que estavam ali só ouvindo atentamente o que aquele pastor estava falando. Também um homem totalmente voltado para o ministério. E ele exortou ali a nós, né? Feliz é aquela igreja, o templo, os membros, a igreja em si que pode ter um pastor só para estudar. Tem um pastor da nossa missão que disse: irmãos, quando estava no seminário, eu não posso oferecer para minhas ovelhas um bom estudo, né, de profundidade, porque eu trabalho o dia todo. Então, ele falou assim que o mínimo que eu posso ficar com meus irmãos ensinando nos cultos é de 40 a 45 minutos, porque eu sei o que eu tenho para oferecer para minhas ovelhas, né? Mas isso, irmão, é a consciência de cada vida. Mas o que nós ouvimos ali, eu fiquei pensando, e é a realidade de muitas igrejas no nosso meio. Nós não temos condições de manter um pastor totalmente para a igreja. É por isso que muitos pastores trabalham, né? Por quê? Porque a igreja não tem condições. Mas felizes são aquelas ovelhas que têm um pastor totalmente, né, dedicado na obra do Senhor, estudando, né, visitando, ajudando, mas muitos não têm. Então Deus, Ele dá a cada um, por exemplo, as possibilidades de estar na liderança. Então, que Deus um dia possa nos conceder aqui um pastor, né, totalmente voltado a nos ensinar. Então, aqui nós vemos, voltando aqui para nós agora, diz aqui no versículo 15: e matar-te o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, dos que nós somos testemunhas. Então, eles vivenciaram o que aconteceu. Eles preferiram, né, soltar um homem chamado Barrabás, porque o povo judeu estava vivendo ali, né, sobre o jugo dos romanos. Tem um filme chamado Ben-Hur, e tem uma passagem ali que diz, tem um judeu e um romano. Então esse judeu, né, ele aguardava assim a volta do Senhor Jesus, né? E o romano queria a ajuda desse judeu, e esse judeu, ele disse que ele não ia ajudar esse romano a cada vez mais sacrificar o seu povo. E muitos irmãos sabem da história do povo de Deus. E esse judeu, lá no filme, diz: mas Judá, tu pensa que vai se levantar alguém de Israel como Davi no passado? Não vai. Aí Judá respondeu: eu prefiro sofrer com o meu povo do que ajudar você a maltratar mais e mais o meu povo. Então, irmãos, no versículo 16, diz assim: pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, é a fé que vem por meio de Jesus a este saúde perfeita na presença de todos vós.
No versículo 17 diz: E agora, irmãos, eu sei o que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu que dantes anunciaram por boca de todos os profetas que Cristo havia de padecer. A história do Antigo Testamento fala dos profetas. Então, quando no capítulo de Isaías 53, que tem como o título do sofrimento vicário do servo do Senhor. Então, aqui demonstra, irmãos, o sofrimento de Cristo, já Isaías falando. Alguns dizem que esse período aqui era um período já de tempo de uns 700 anos que Isaías estava profetizando. Então, é nesse tempo aqui que também foi mencionado aqui no capítulo, versículo 3, no versículo que diz aqui 18. Então, a profecia estava se cumprindo ali. Quer dizer, tinha sido se cumprido com a vida do Senhor Jesus, com o seu sofrimento, o seu sepultamento e a sua ascensão aos céus. Então, se cumpriu o que os profetas tinham falado. E aqui Pedro faz essa exortação ao povo. Faz essa exortação ao povo. E muitos sabiam. Em Lucas tem um versículo que diz quando Jesus estava fazendo os milagres, um dos versículos diz que esse era o que o Moisés falava no passado do Antigo Testamento. Então muitos sabiam da profecia, mas a palavra de Deus ela não se contradiz. Não se contradiz, porque a Bíblia diz que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não receberam. Eu fico pensando assim, não sei se os irmãos vão me compreender na minha família ou na sua família. Você é crente, eu sou crente. Eu sirvo ao Senhor Jesus, você serve ao Senhor Jesus. E muitos dos nossos filhos, ou esposa, ou esposo, não acreditam. E nós ficamos tristes por isso. E às vezes você ora e você não vê Deus agindo. Eu lembro de um irmão que ele disse que o pai dele orava por ele, mas ele não estava nem aí, fazia o que bem dava na sua vida. Aí com o tempo, esse homem se tornou crente, ele conta o testemunho dele, que o pai dele orava por ele, mas o pai dele não viu a sua vida depois que ele se converteu. O pai dele morreu, aí depois de um tempo ele se converteu. Então as nossas orações em relação às nossas famílias, é que devemos orar. Queremos sim ver os nossos filhos juntos. Deve ser muita alegria, já aconteceu isso, acontece com muita família, que ele pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas, por exemplo, hoje na minha vida, minha esposa e eu, a minha filha casou, tomou sua família, seu marido, está servindo a Deus. Nós temos 2 filhos ainda. Temos 2 filhos. A alegria nossa, irmãos, é de um dia ele venha reconhecer Cristo como seu Salvador. E eles sabem, sabem porque eles foram criados, desde pequeno na igreja. Desde pequeno. O Isaac e o Levi. Eles sabem. Mas o nosso testemunho em nossa casa
como é que está sendo para eles? Às vezes, sim, a gente faz coisas que eles não aprovam e até jogam em nosso rosto, mas o senhor não é crente, mas a senhora não é crente. Não sei se acontece isso com você, né? Papai, você é crente? Está isso, aquilo. Então, irmãos, Deus, Ele está usando aqui o apóstolo Pedro, né? E faz essa ênfase que está se cumprindo o que foi dito pelos profetas, desde a antiguidade, como disse. E no versículo 19, eu quero me atentar aqui para os irmãos, né? Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venha um tempo de refrigério e que envie Ele o Cristo que já foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Então, irmãos, nós temos aqui Pedro exortando, né, para eles se arrependerem dos seus pecados e que Cristo já veio e teve que ir. Já foi o Cristo para o céu, que está falando aqui. Então, dá de entender assim que ele fala, né, dá uma maciada assim em palavras, mas depois ele diz: olha, Jesus veio e já foi. A alegria, irmão, nossa, como crente, quando fala em refrigério para algo, é para aquele que já aceitou Cristo como seu Salvador. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. Então, no versículo 22, diz assim: na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, os irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do vosso meio. Tem nos rodapé, né, que se fala das Bíblias, rodapé de estudos, que essa palavra fala de exterminada no meio do povo, é prestação de conta. Você vai dar conta da sua alma. Talvez nós temos testemunhado para muitas pessoas, e às vezes você tem ou eu tenho falado, né, de Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e anunciar boas novas de salvação. Então, vós aqui nos 24, e todos os profetas, a começar por Samuel, assim como todo quanto depois falaram, também anunciaram que daqueles dias, vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Irmãos, eu quero deixar aqui um parêntese para nós, em relação a na tua descendência serão benditas todas as nações. Quando fala de bênção, né, se nós queremos receber as coisas boas, né? Fala de bênção é coisa boa. Mas aqui, para a descendência dos filhos de Abraão. Filho de Abraão, né? Aí nós temos essa herança nossa, não que vem, digamos assim, por nossos méritos, mas chegou até nós.
chegou até nós. E o livro de Atos vai dar uma ênfase mais assim para nós em relação à nossa parte, que nós não somos judeus, somos gentios, é quando Pedro vai à casa de Cornélio, ali no capítulo 10, e Deus fala a Pedro, e Cornélio ele tem aquela visão. Aí Pedro ele questiona, mas Senhor, em relação aí à casa de um gentil. Então, essas bênçãos da questão da descendência chegou aos gentios, que nós hoje fazemos parte da família do Senhor. Então, no versículo 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, o versículo qual o nosso irmão leu, Romanos, capítulo 1, versículo, não me vale agora, 1:16, né, irmão? Olha só o que diz aqui, só para confirmar esse último versículo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Primeiro veio para os judeus. Então, Deus, pela sua infinita graça, tem nos abençoado grandemente. E nós temos muitas vezes, irmãos, deixado de fazer as coisas que Deus nos manda. Eu não sei se está no planejamento dos irmãos em relação à igreja sair para o evangelismo no bairro. Tá? Pois é, graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque nós precisamos nos despertar. Entendeu? Os irmãos que estão sendo ajudados pela missão, uma oferta de R$1.000, uma oferta de 500, 2 de 500. Os R$1.000, os irmãos da igreja, nós somos fornecedores, só dá para ir, né, lá no Castanho e voltar, e às vezes não sobra, né, irmão? O irmão Antônio, que é do Andiroba, Nova Aliança, congregação, R$500. O dinheiro só dá para ir e voltar para a viagem. Do Procópio, o pastor Roberto recebe também 500. Talvez ele vai e volta de carro, de ônibus. Eu acredito que ainda sobra dinheiro, mas não dá por mês, não dá para 4 viagens por mês. Então, não são coisas que a gente observa que precisamos sim agir. Ah, mas eu não tenho, né? Mas eu vou orar. Se você não pode contribuir, você ora. Se você pode fazer os 3, você pode fazer os 3, indo, orando e contribuindo. E uma vez lá na última não, éramos membros, eu disse, irmão, né, se vocês forem fazer o evangelismo, conte comigo. E eu digo para o irmão jovens, conte comigo também, para ajudar a fazer o evangelismo no bairro. Então, diante aqui, irmão, dessa história aqui que nós ouvimos, eu quero deixar para nós, igreja, para nós meditarmos, né? Consequência do arrependimento, que nós temos perdão de pecados, que é no versículo 19, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos
para serem cancelados os vossos pecados. Né? Consequência do arrependimento, perdão de pecado, Deus já nos perdoou, né, em Cristo Jesus. Aquele homem, né, que foi curado pelo Pedro e João, né, queriam sim colocar ele como o topo assim do momento, mas não. Jesus que fez isso, foi o Jesus. Né, e tempo de refrigério. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, sim, vamos ter problemas, sim, dificuldades, mas nós vamos ter aquela tranquilidade que Jesus falou aos seus servos: olha, vão ter sim dificuldades, aflição no mundo, mas eu estarei convosco todos os dias. Então, irmãos, outra coisa que nós devemos estar cientes que nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus. Então, a nossa esperança é essa, que o Jesus ele vai voltar para pegar a sua igreja. E nós temos muitas das vezes ouvido os ensinamentos do nosso pastor, né? E às vezes a gente só vem para a igreja, ouve e não fica atento com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E quando eu leio a Bíblia, irmãos, e em Mateus tem um versículo que me dá assim, né, temor no coração, né? Porque quando chega alguém lá com o Senhor e vai dizer assim: Senhor, eu fiz milagre, né? Eu ajudei, eu expeli demônios, eu socorri alguém. Aí Jesus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, de praticar as coisas que não agradam a Deus. Então, o versículo que diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Eu não estou colocando medo não dos irmãos, eu digo que eu penso, né? Eu tenho que ver, irmão, se é coisa que eu aprendi, né, no seminário. Irmão, se coloca de frente com o espelho e pergunta para ti mesmo se tu é crente mesmo, se tu é crente, porque o crente, ele vai se esforçar, ele vai procurar fazer a vontade de Deus. Aqui, irmão Pedro, esse povo aqui que queria induzir a Pedro a se exaltar, disse: não é para mim. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, discerniu o que talvez o inimigo queria colocar em seu coração. Então tudo que nós venhamos a fazermos, não seja para a nossa glória, mas sim para a glória do Senhor Jesus. Então, que essas palavras possam estar assim, irmãos, trabalhando em nossos corações, porque no versículo 19 diz mais uma vez: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Nós estamos falando aqui de uma igreja perfeita, não? Sim, nós temos nossos erros, nós temos nossas indiferenças de ideias, mas uma coisa que nós devemos ficar em nossa mente é prosseguir para o alvo, é ter Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. Obrigado, meus irmãos. Fazer uma oração, amado Deus, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu sei, Senhor, que é muita coisa para nós compreender, mas no nome de Jesus, que
possamos ficar cientes de que somos pecadores, já aceitamos Cristo como como nosso Salvador, e nós, sim, Senhor, muitas das vezes duvidamos, assim como Pedro duvidou, e Deus nos dê, Senhor, assim a convicção que apesar da dificuldade que temos, somos ovelhas do Senhor. E obrigado a Deus pela vida de meus irmãos, qual vieram para casa. Coloca em seus corações, Senhor, desejo de ler tua palavra, desejo, Senhor, de vir para casa. Ó Pai, muito obrigado. Logo também pela vida do nosso pastor Júlio César. Sabemos a grande responsabilidade que tem de nos ensinar. Capacita o Senhor teu servo, tudo quanto ele tem feito, que seja para a tua honra e para a tua glória. Obrigado mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Possamos aí fazer reflexões sobre essa mensagem, baseado nesse discurso do apóstolo Pedro.